E aí, gente, tudo bem? Boa noite a todas, todos e todes, ou bom dia, ou boa tarde, ou boa madrugada, dependendo de quando você estiver ouvindo. Eu sou o Dan, sou um dos responsáveis pelo projeto Prevenidas, de coinonia, em convênio, né? Em parceria por meio de convênio com a coordenadora de STIs da Prefeitura de São Paulo. E hoje eu tô aqui com uma das maiores referências em políticas de prevenção em HIV/AIDS, em políticas, na verdade, em relação a HIV e as STs em geral no Brasil, uma referência histórica já no nosso país do tema e que a gente tem o prazer de conviver com ele em vida, alguém que definitivamente marcou a história da AIDS no Brasil, mas não só, acho que a contribuição dele é muito maior, que é o Fábio também, que também foi um dos nossos convidados junto da Fabi, que participou aqui nos nossos episódios do podcast. Não sei exatamente qual que vai sair antes, mas são os nossos dois convidados que participaram do projeto Prevenidas, também participaram de outros projetos de coinonia junto com a gente. Mas vou deixar o Fábio se apresentar, porque para mim dispensa apresentações, ele é uma grande referência, também carrego um carinho muito grande, uma amizade muito grande, então eu queria que ele se apresentasse, falasse um pouquinho sobre sua trajetória, enfim, sobre o seu papel aí na construção de políticas públicas relacionadas a esse tema central do nosso projeto. Fábio, bem-vindo ao nosso podcast. Muito obrigado pelo convite, Dan. Obrigado a todo mundo aí que está escutando. A minha saudação para todo mundo. Eu sou Fábio Mesquita, eu sou médico. Eu fiz, depois de um tempo de formado, meu doutorado na área de epidemiologia, que é o estudo das epidemias, e eu trabalho com HIV desde 1987. Comecei a trabalhar com HIV aqui na cidade de Santos. Santos, na época, né, final da década de 80, era considerada a capital da AIDS, pelo número de casos proporcional à população, um número muito grande. E eu comecei trabalhando como médico concursado no Centro de Saúde Martins Fontes, governo do estado de São Paulo. E até que em 1989, 2 anos depois, a gente ganhou uma eleição aqui em Santos, que era uma coligação, uma frente ampla, mas dirigida pela prefeita Thelma de Souza do PT, e tinha como secretário de saúde o Dr. Davi Capistão da Costa Filho, um baluarte da história do Sistema Único de Saúde. Eu fui convidado pela Thelma para ir para a Secretaria de Saúde, escolher o que eu quisesse, e falei assim, eu quero montar um programa de AIDS. Na época todo mundo ficou meio chocado, mas foi o primeiro programa municipal de AIDS do país, montado aqui em Santos. E nesse programa a gente implementou um monte de novidade, um monte de coisa diferente daquilo que vinha sendo feito, porque até a época só existia o programa estadual, que tinha sido fundado em 1984, o programa nacional em 85 e o programa municipal primeiro foi em Santos em 89. Bom, a gente passou então a distribuir seringa, primeiro a distribuir camisinha em toda a rede municipal, depois a gente passou a gente criou, por exemplo, uma policlínica na área do Porto de Santos, que é o maior porto da América Latina, onde várias profissionais do sexo trabalham atendendo os marinheiros. A gente criou uma policlínica específica para profissionais do sexo, a gente criou uma casa de apoio para as pessoas que viviam com HIV, e a gente então passou, como metade dos nossos casos eram por uso de drogas injetáveis, a distribuir seringa para a prevenção do HIV. Foi o primeiro projeto de redução da América Latina, foi um projeto super reconhecido mundialmente, que ganhou um monte de prêmios, um monte de, de reconhecimento por um trabalho pioneiro, importante. E que você foi processado, né? Por causa disso. Na época a gente foi processado, eu, a Thelma e o Davi, fomos processados por uma lei da ditadura militar de 1976, que dizia que quem ajudasse os outros a tomar droga era considerado traficante. A gente foi processado como tal. Obviamente esse processo foi arquivado depois de uns 2 anos por falta de provas, mas o Ministério Público do Estado de São Paulo causou um monte de problemas para que a gente pudesse trabalhar
né, e defender as pessoas. Bom, a partir daí, eu participei primeiro do governo federal. Na época, o ministro era Adib Jatene. Fui convidado pela doutora Leia Guerra de Macedo Rodrigues, porque o programa de Santos virou uma tremenda referência nacional, e fui lá ser chefe da unidade de prevenção. Trabalhei lá por 1 ano e meio. Naquela época a gente conseguiu o financiamento do Banco Mundial, que foi uma virada na luta contra a AIDS no Brasil, porque foi um dinheiro super importante, que veio inclusive para atividades de prevenção, para atividades de tratamento, etc. Bom, em 1999 eu entrei em doutorado, fui fazer um sanduíche fora. Quando eu voltei, fui convidado de novo, agora pelo Dr. Paulo Roberto Teixeira, que era então coordenador de AIDS, para ser a pessoa que cuidava da atividade de articulação com a sociedade civil e direitos humanos. Aí a Marta Suplicy se elegeu prefeita pelo PT, eu fui trabalhar no governo dela, trabalhei com o Dr. Eduardo Jorge, Dr. Gonçalo Vecina. Nós fizemos um monte de coisas interessantes em São Paulo, que estava com o programa muito parado, tinha 20% dos casos de AIDS do país naquela época. E depois eu saí do país para trabalhar na OMS, fiquei 6 anos fora. E aí o ministro Padilha, do governo da Dilma, ministro da Saúde, me convidou para eu voltar ao Brasil para coordenar o Programa Nacional, o departamento. Eu voltei por 3 anos e fiquei até o final da gestão da Dilma. E nessa época dessa gestão, quando eu vim como diretor do departamento, a gente implantou projetos incríveis que até hoje têm repercussão grande no Brasil. Por exemplo, o projeto de tratar a todos, independente do CD4, foi implantado no final de 2013. O projeto do tratamento com os medicamentos antivirais de ação direta de hepatites virais foi implantado em 2015. Nós mudamos toda a ideia sobre profilaxia pós-exposição, que antes era só feita para violência sexual ou para profissionais de saúde. Aí passou a ser para qualquer pessoa que tivesse qualquer acidente e tivesse risco da contaminação do HIV. E a gente desenhou o protocolo de PrEP, de profilaxia pré-exposição, que depois foi implementado. Enfim, foi um momento muito rico, cheio de atividades, foram 3 anos incríveis, mas aí teve o golpe, a Dilma foi cassada, eu pedi demissão, fiz uma carta que ficou bem famosa e voltei para a Organização Mundial de Saúde por mais 6 anos. Foi a primeira referência que eu tive de você, foi essa carta. Meu último posto foi em Mianmar, como chefe do programa de AIDS da OMS lá em Mianmar. Mianmar sofreu um golpe militar e no último ano, como quase todos os internacionais tinham saído do país, eu virei o representante da OMS no país durante 1 ano. Respondendo por tudo aquilo que a organização podia fazer em termos de saúde, uma vez que os profissionais de saúde estavam trabalhando num movimento de resistência contra a ditadura militar, e a ditadura militar também colocava uma série de dificuldades no campo da saúde. Então nós que organizamos a comunidade internacional para que o povo de Mianmar tivesse algum tipo de acesso à saúde. Então a gente organizou Cruz Vermelha, Médicos do Mundo, Medicina Sem Fronteira, todas essas organizações, ONGs locais, e conseguimos fazer um bom trabalho durante a pandemia de Covid, durante várias crises. Não interrompemos o trabalho de AIDS à medida do possível. E aí eu me aposentei na OMS e voltei ao Brasil. Então estou de volta faz 1 ano. Continuo fazendo algumas consultorias fora, mas uma das coisas que eu fiz com o maior prazer nesse último ano foi ajudar esse projeto, trabalhar nesse projeto, contribuir com algumas falas durante esse projeto na formação de novos quadros, novas pessoas, uma nova geração que vai ajudar a enfrentar os problemas do presente e do futuro. Nossa, muita história, Fábio. Eu sempre tenho uma aula só de ouvir sua trajetória, assim, é absurdo. Mas assim, muito em cima disso também, porque acho que a sua trajetória ela perpassa diferentes fases
do que significou a política pública em relação ao HIV e às STs em geral, assim. E como que você enxerga, sendo alguém que trabalhou ativamente nisso, mas que também acompanhou esse processo a nível nacional e internacional? Como você enxerga o avanço das metodologias de prevenção ao longo das últimas 3 décadas, em especial aqui no Brasil, assim? Com certeza tivemos avanços do ponto de vista da eficiência, mas você também comentou da diversificação que também foi construída em torno dessas metodologias, mas você acredita que os resultados são satisfatórios? As estatísticas que temos hoje são estatísticas positivas? E, essencialmente, gostaria que você também comentasse um pouco sobre essas mudanças que ocorreram na tecnologia das metodologias de prevenção nos últimos anos. Eu acho a pergunta super importante, principalmente porque eu acho que a gente tem tudo a ver com trazer essas tecnologias para o Brasil e implantar essas mudanças, né, que eram necessárias. Quando eu cheguei no Brasil em 2013 de volta, a coisa que mais me chamou a atenção é que o Brasil era um país, na época, camisinocêntrico, né? Tudo que se falava era camisinha, não tinha, como se não existisse mais nada para fazer prevenção. De verdade, a camisinha foi super importante durante muito tempo, continua sendo importante, mas não é a única forma de prevenir o HIV, né? E aí o que a gente tentou trazer em termos de inovação foram novas tecnologias. E na época eu lembro que alguns segmentos até foram muito críticos a gente, porque disseram que a gente estava medicalizando a prevenção. E a medicalização, ela é uma mudança da forma de ver as coisas, de uma maneira que, por exemplo, hoje a gente sabe, e acabou de sair de uma conferência mundial sobre AIDS, uma definição de que no final de 2013, quando o Brasil, isso faz 10 anos, quando nós, no governo do Brasil, em dezembro de 2013, implantamos o Tratar a Todos, a gente sabia que aquilo não era só uma atividade de tratamento, mas a gente tinha aprendido 2 anos antes, por todas as publicações científicas, que aquilo também era uma atividade de prevenção. Tratar a todos significava que qualquer pessoa que tivesse HIV e que tivesse controlado, né, que tivesse a carga viral indetectável, não transmitiria mais o HIV. E na época que a gente implantou, a gente tinha o conhecimento suficiente para saber que ia diminuir a transmissão do HIV. Os estudos disso, eles vêm de 2013. Agora mostram que não diminui, acaba com a transmissão do HIV. Né? Então, assim, o I igual a I, indetectável igual a intransmissível, era uma coisa que a gente preconizou 10 anos atrás e que agora, nesse ano, a gente chega à conclusão não só que ajuda na prevenção, mas que realmente é um fator de impacto importantíssimo na prevenção. Porque se a pessoa tiver com carga viral controlada, com a carga viral indetectável, não vai conseguir transmitir o HIV. Então, isso é uma mudança radical que nós fizemos. Nós estamos até escrevendo um paper agora sobre esses 10 anos, o que isso implicou, o que isso significou. E a gente olha os dados do Brasil nesses 10 anos, apesar do governo Bolsonaro, apesar do governo Temer, apesar de tudo, a gente tem uma situação de que caiu a mortalidade, caiu a transmissão do HIV, porque essa implementação foi feita dentro do Sistema Único de Saúde. O Sistema Único de Saúde consta de governos dos estados, municípios, etc., que não dependeu da inoperância ou da incompetência do governo federal, mas que conseguiu implementar uma política que foi decidida em 2013 e com isso teve impacto tanto na mortalidade como nos casos novos de HIV no Brasil. Em 2013 já se falava sobre mandala da prevenção combinada? A gente que trouxe também esse conceito no Brasil, o conceito da prevenção combinada, foi nessa época também, na gestão do Padilha, e a gente passou a discutir isso. Então, por exemplo, o PEP, né, que também era, segundo alguns segmentos, medicamento, não era medicamento, era basicamente você utilizar o antirretroviral como uma forma de prevenção.
É medicamento, claro que é. Só que em vez de proteger só médicos ou só pessoas que tinham tido, que já era uma proteção importante, profissionais de saúde e pessoas que tinham tido algum ataque de violência sexual. Mas você podia proteger todo mundo que teve um incidente, alguém que arrebentou a camisinha, alguém que esqueceu a camisinha, todo mundo podia ser protegido com a profilaxia pós-exposição, que a gente chama da pílula dos 28 dias seguintes, né? Então, isso a gente mudou o protocolo e foi espetacular, né? Essa mudança é muito importante na história da prevenção. E a gente deixou pronto um protocolo de PrEP. Hoje, a ciência considera que PrEP é a forma mais eficaz de prevenção da transmissão do HIV. Ah, é? E a gente deixou essa forma pronta, esse protocolo pronto, no final de 2016, que foi implementado no começo do governo Temer, pela equipe de DST-AIDS, né, que se manteve lá dentro do departamento e se espalhou por todo o país. E a PrEP, né, que precisa melhorar muito ainda em termos de supervisão, andamento, coisas que estão acontecendo, mas a PrEP foi uma medida super importante. Então, essas medidas que usaram o medicamento antirretroviral, elas não eram medidas medicamentosas, elas eram medidas de prevenção, a ponto que a gente defende, por exemplo, que a profilaxia pré-exposição e a profilaxia pós-exposição não necessariamente tenha que ser prescrita por médico, né? A gente faz essa discussão, embora tenha uma resistência muito grande a isso, porque são atividades de prevenção e são super importantes que sejam desenvolvidas. Então, a situação mudou muito, ela evoluiu muito nesse sentido e a gente hoje tem uma condição muito melhor de fazer prevenção do que a gente tinha no passado, camisinha no centro. Muito massa esse conceito de camisinha cêntrico, Fábio. A gente tá uma turma jovem aqui e a gente tá tendo reações assim sobre a forma como você tá comentando sobre isso. É realmente uma aula, né? Um professor sobre isso, não só especialista, mas um professor sobre o assunto. Mas sabe, muito se fala em relação ao HIV e AIDS, enfim, como você estava comentando até agora. Mas em julho agora, né, a gente passou pelo mês, que a gente teve a data das hepatites virais, e a sífilis é a ST que os jovens mais têm contraído, né? Que estatisticamente mais tem subido nos últimos anos. Você poderia comentar um pouco sobre essas duas ISTs e outras que você considera relevante também, mas que não são majoritariamente tratadas quando a gente fala de prevenção? Acho super importante esse tópico. Primeiro, para falar de sífilis. Sífilis é hoje a doença de transmissão sexual que mais cresce no Brasil e no mundo. A gente tem alguns casos assim... Não só entre jovens. Não só entre jovens, mas também entre jovens. Só lembrar que a gente tem tratamento para sífilis eficiente há 100 anos. Não é assim que surgiu no ano passado ou há 10 anos atrás. A gente tem esse tratamento há 100 anos e a gente tem uma dificuldade de acesso ao tratamento e a diagnóstico. Então é isso que a gente precisa melhorar bastante. Aquele conceito de prevenção combinada, ele tem que levar em consideração que a pessoa às vezes pode estar sendo protegida do HIV, mas não se proteger de outras infecções de transmissão sexual. Então sífilis é uma coisa importantíssima para a gente prestar atenção, mas o tratamento é simples, é possível e é possível fazê-lo inclusive de uma forma muito rápida, com medicamentos que são eficientes há mais de 100 anos. Uma outra coisa importante, que é uma novidade, exatamente no começo do mês de agosto foi autorizado o autoteste de sífilis que você pode comprar em farmácia. Então isso faz uma diferença brutal. Para o HIV já tinha o autoteste que a gente implantou na nossa gestão. Há 10 anos atrás a gente implantou o autoteste HIV, mas só agora que a gente conseguiu implantar, por exemplo, o autoteste de sífilis. Então você pode ir numa farmácia, comprar um autoteste e tentar ver, e o tratamento é muito simples e factível. Uma outra questão que é importante é a questão das hepatites virais, né? As hepatites virais, a mais comum que se disseminou muito no Brasil foi a hepatite C, num passado recente, mas como eu falei, como a gente implantou esse tratamento com os medicamentos antivirais de ação direta,
que ele era um medicamento oral, com um tratamento que dura cerca de 3 meses, com uma cura de 95%, a gente diminuiu muito a hepatite C nesses últimos anos, né? Então foi implantado no governo da Dilma e foi impressionante o impacto que a gente teve. A gente ainda tem um desafio com a hepatite B, que é muito transmitido em relação sexual e, portanto, assim, entre jovens é bastante comum, principalmente com sexo anal. E a hepatite B é uma questão importante porque é uma doença crônica. Ela é manejável, mas precisa de um acompanhamento para o resto da vida. A gente ainda não tem um tratamento que nem da hepatite C que pode eliminar totalmente. Agora, hepatite B tem vacina, gente. Pelo amor de Deus. Vamos vacinar, porque se a gente vacinar não precisa adoecer, não precisa de tratamento, não precisa de coisa nenhuma. Então, assim, é claro, as nossas crianças estão cobertas, porque essa geração, a menos desses pais negacionistas, né? Essa geração de crianças está coberta, a geração bem mais jovem está coberta, mas assim, quem ainda não tem uma vacinação completa de hepatite B, ela é gratuita, é do SUS e isso protege você para o resto da sua vida. Você vai evitar câncer de fígado, vai evitar cirrose, vai evitar complicações que são super importantes aí com a hepatite, com qualquer tipo de hepatite. Em relação à hepatite A, ela também é uma doença que tem crescido, principalmente na relação sexual anal, mas só lembrar que a hepatite A também tem vacina. A hepatite A, a vacina foi implantada na nossa gestão, na gestão do ministro Padilha, do governo da Dilma, e ele tem uma cobertura excelente, né? Muito boa, muito grande. Na mesma época, a gente também implantou a vacina do HPV, né? Que é uma vacina que protege todas as meninas de ter câncer do útero. Câncer do colo do útero é o segundo câncer mais comum em mulheres. Ela está muito associada, muitas vezes, à transmissão sexual pelo HPV, que é um vírus, e que a vacina também protege. Então, vacine seus filhos, vacine os meninos também, porque eles podem ser uma fonte de transmissão. E é muito importante proteger todo mundo com HPV, que é uma outra infecção de transmissão sexual bastante frequente. E talvez a mais tradicional, a mais clássica, a mais antiga de todas elas, que segue firme na luta, é a gonorreia, né? A gonorreia continua presente quando tiver corrimento vaginal, corrimento no pênis, né? Que estiver escorrendo pus ou escorrendo alguma coisa que estiver incomodando. Considerar a gonorreia como uma hipótese, gonorreia é tratável. O grande problema que a gente está tendo é que com o mau tratamento de alguns casos, a gente está tendo muita resistência a antibióticos e alguns antibióticos mais complicados às vezes precisam ser usados. Mas seu médico vai com certeza saber encarar esse problema, os exames são fáceis e a gente pode identificar tranquilo. Então, essas são as doenças de transmissão sexual mais comuns. E é super importante que a gente se proteja de todas as formas. Para HPV, hepatite A e hepatite B, vacina, né? E para o resto, se proteger de todas as formas com a mandala da prevenção, né? Fazer sexo seguro da forma mais possível para a gente evitar a transmissão dessas doenças. Massa, né, Egli? A Egli, que é uma jovem aí que fez o curso do Prevenidas, está aqui junto com a gente nessa entrevista. Nesse bate-papo, na verdade, né? Mas toda vez que eu falo com o Fábio, eu tenho uma relação meu professor-aluno, meu entrevistado. Então, eu acho sempre muito interessante te ouvir, Fábio. A gente está caminhando aqui para o nosso encerramento. Eu queria pedir para você, enfim, você já falou tanto, já nos ensinou tanto, queria pedir para você deixar uma mensagem, tanto para nós quanto para quem estiver ouvindo. Então, gente, sexo é sem dúvida uma das coisas mais prazerosas que tem na humanidade. A gente, de forma alguma, vai dizer para você, não faça sexo. Não, faça sexo de uma forma segura, só isso, né? Você pode ter o mesmo tipo de prazer, se prevenindo. Se você não quer usar camisinha, pensa na PrEP, pensa na PEP. Se você pode usar camisinha,
é seguro, vai te proteger de várias doenças, não só do HIV. Se você, enfim, tem muitas maneiras de você se prevenir, muitas maneiras de você se cuidar. Eu acho que a Fabi falou algumas coisas relacionadas a anticoncepcional, mas tem hoje socorro para a pílula do dia seguinte. O SUS te dá um monte de opções de você se cuidar ao mesmo tempo que você mantém o seu prazer. Em relação a drogas, é a mesma coisa. É claro que o bom é você não abusar de drogas, não ficar, mas se por acaso você é uma pessoa que usou drogas, se expôs a algum tipo de risco, o SUS também está pronto para te dar suporte, para te preparar, para te ajudar a que você tenha todos os danos possíveis que tem em relação a drogas reduzidos, né? Sem nenhum tipo de complicação maior do que aqueles que você se expôs. Então é isso, só tome cuidado, cuide-se, preste bem atenção e continue sendo feliz. É isso. E faça um teste, gente. Vamos lá no postinho fazer teste, porque isso é uma das metodologias de prevenção mais eficientes que as pessoas não fazem, principalmente nós jovens. Além de no postinho, lembra que agora na farmácia você consegue comprar vários testes para fazer autoteste também. Então, isso te dá uma dica de como é que você pode fazer. Tem várias ONGs fazendo teste. Realmente, fazer teste é tudo de importante, tanto para qualquer uma dessas ISTs. É isso, gente. Estamos encerrando aqui mais um episódio do podcast aqui do Prevenidas. Não sei exatamente qual que é o número desse, mas com certeza é um dos mais marcantes junto com o da Fabi. Queria agradecer muito você, Fábio, por estar aqui junto com a gente. Turma que estiver aí nos ouvindo, comenta, compartilha, curte, todos aqueles negócios que a gente pede para fazer nas redes sociais. E deixe uma mensagem aí, fala o que vocês acharam desse episódio, mandem um comentário aqui pra gente. E é isso. Muito obrigado por estarem aí ouvindo mais um dos episódios do podcast Prevenidas. Falou, gente!